Esse trader meu está perguntando: as táticas que eu ensino no tempo gráfico de 2 minutos são as mesmas táticas, métodos e estratégias podem ser aplicadas em outros tempos gráficos? E a resposta é sim, com certeza sim. E é importante você entender algo sobre isso. Número um, a verdade é universal e tem uma verdade nos mercados financeiros, assim como existe verdade na vida no geral. Quando você chega numa verdade no mercado financeiro, essa verdade é universal. E o tempo gráfico não altera essa verdade. Então, o que você encontra ser verdadeiro no tempo gráfico de 2 minutos, deve ser verdadeiro em todos os tempos gráficos: 5 minutos, 1 hora, um dia, uma semana, um ano. Porque a mudança de um tempo gráfico não altera a verdade da realidade. A verdade é real. O seu tempo gráfico é uma função da sua conveniência. O tempo gráfico, a mudança dele acontece somente no seu computador, na tela. O tempo gráfico não altera a verdade do mercado. Então, essa pergunta vem com uma falta de entendimento inocente, de que você realmente está manipulando como você está vendo a verdade. Por exemplo, se eu desenhar uma imagem de uma maçã e eu desenhar linhas nessa imagem, se eu desenhar 15 linhas atravessando essa maçã, eu estou vendo a maçã através de 15 partes. As linhas que eu desenhei em cima da imagem da maçã não muda a realidade da maçã, entende? Se eu desenhar ao invés de 15 linhas, desenhar 5 linhas, agora eu estou vendo a minha imagem da maçã com 5 linhas em cima dela. As 5 linhas são a minha escolha. As 15 linhas são a minha escolha. Nenhuma dessas escolhas muda a realidade que está atrás das linhas, que é a maçã. Então, quando suas táticas e técnicas são baseadas na verdade do mercado, você deveria poder utilizar elas universalmente em todos os tempos gráficos. Eu também vou dizer isso para vocês. Se você encontrar que você está usando algo em um tempo gráfico que parece ter menos relevância em outro tempo gráfico, você não encontrou a verdade. Talvez você encontrou uma anomalia, mas não a verdade. Todas as táticas de trading, as minhas, são baseadas na verdade do mercado. E essa verdade, ela é universal. Essa verdade, ela foi testada através do tempo e está baseada não somente nos mercados, mas mais diretamente na natureza humana. Porque como eu sempre digo para vocês, os mercados não têm vida. O mercado não tem vida própria. A vida do mercado, ela é feita pelas vidas coletivas dos participantes. A vida dos participantes são, geridas por 2 emoções dominantes. Então, o que move os mercados é o medo, a ganância e a incerteza. E quando essas emoções se juntam nos mercados, aí você tem uma abordagem universal. E tudo que eu ensino vocês é universal em todos os tempos gráficos e todos os mercados. Por quê? Não é porque você pôs uma ação na mão de um ser humano que tem medo e ganância, e você muda essa ação para uma criptomoeda ou para uma opção ou o índice futuro, não é porque você mudou o item que está na mão desse ser humano, esse ser humano, mudou as suas emoções. Não, eu tenho medo nas ações e se você colocar um ser humano nas opções, ele vai parar de ser ganancioso e medroso? Não, não funciona assim. Então, quando você tem algo que é sólido
E o que eu ensino vocês é muito sólido, você pode aplicar em todos os tempos gráficos e todos os mercados. Nava está perguntando aqui: quais são os seus pensamentos em utilizar trailing stops em todos os trades? Como o plano de trade e uma regra. Eu opero Ethereum e ele se move rapidamente nas 2 direções. Bom, os trailing stops são um dos 7 componentes importantes de um trade. Mas você precisa saber quando aplicar o trailing stop. Você aplicar automaticamente um trailing stop no momento que você entrou no trade até o final do trade não é o trading correto. Na verdade, é uma abordagem bem de novatos. Todo momento do trade, você não precisa fazer trailing stop. Existem cenários específicos que se desenvolvem no trade que te pedem você ter um ajuste de stop e fazer um trailing stop. E um dos grandes erros que eu vejo muitos novatos fazendo é ajustar o stop original muito rápido. Então, assim que a ação começa a se mover na direção, eles já movem esse stop inicial, isso é um erro. Eu também encontrei outro erro comum, que é você, quando fazer um ajuste de stop, você fazer um ajuste muito curto. Então o trader está literalmente pedindo para ser tirado do trade. Esse é um erro muito comum. E outro erro comum que eu disse para vocês é aplicar o trailing stop quando você não tem que aplicar o trailing stop. Eu encontrei que traders ajustam stops quando não tem nada para proteger. Se você entrou num trade e você não tem nada a proteger, por que você está ajustando? Você precisa ajustar quando você tem uma quantidade certa para proteger. Então, você precisa definir qual que é essa quantidade adequada. São $5? Não, isso é muito pouco. São $500? Pode ser. Então, você tem que ter elementos no seu trading, no seu plano, que devem dizer: quando eu chegar a $500, eu estou dando um exemplo. Quando eu chegar a $500 de lucro, eu não vou ir para casa com menos de $200. Eu estou disposto a arriscar 300 desses 500, mas eu não vou voltar a zero de novo. Seja isso 500 fazendo um ajuste no seu plano ou 300. Depois de 300, agora eu vou deixar $100. Sacrifico 2, mas eu não vou perder 100. Então, esses são exemplos específicos. E aí você precisa múltiplos exemplos. Por exemplo, quando eu chegar em 300, eu sempre vou ir para casa com mínimo 100. E aí quando eu chego a 500, que é o objetivo número 2, aí agora eu já não vou perder 200. Quando eu chegar a 600, eu não vou perder 300. Quando eu chegar a 800, eu não vou perder 500. Então essa é a forma correta para mecanizar os seus para fazer certo os seus ajustes de stop. O que você não tem que fazer é fazer isso aleatoriamente baseado nas suas emoções, seus sentimentos e seus pensamentos no calor do momento, porque isso não vai produzir a sua consistência. Você sempre vai pensar diferente, você sempre vai sentir diferente, você sempre vai acreditar diferente. Tem muitos fatores se movendo que podem te influenciar de uma forma agora e de outra forma depois. Então, para você ser consistente, que é a chave do sucesso nesse negócio, a consistência, a sua abordagem precisa ser aplicada consistentemente em todos os trades. Então, para você fazer o seu trailing stop corretamente, você precisa de mais de um. Eu só dei um exemplo, mas você precisa de mais de um. No meu programa de trading, meus traders têm 7 abordagens de trailing stop. Então você precisa de ter mais de uma, porque existem mais de um cenários. Então nós temos trailing stops e métodos para cada 7 cenários
que te pedem para fazer um trading stop. Então é assim de detalhado, pessoal. Quantas pessoas sabem que tem que ter isso já mapeado? Vocês veem que esse exemplo que eu dei para vocês já está mapeado antes de você entrar no trade. Quando eu chegar em 300 eu protejo 100, quando eu chegar em 500 eu protejo 200, quando eu chegar em 600 eu protejo 300, quando eu chegar em 800 eu protejo 500. Então você nem entrou no trade ainda, mas isso já está escrito. Isso é uma lei para você. Então, os melhores traders já têm todas as perguntas já respondidas antes do trade. Este método de trailing stop já está feito antes do trade. São os traders que fazem as decisões no calor do momento, quando suas emoções, quando seus medos, quando suas ganâncias, quando estão ansiosos, quando estão incertos, quando toda a informação está bombardeando ele com coisas de conflito. Aí você nunca vai ser consistente se você não tiver coisas já planejadas do que você vai fazer para cada cenário.